você colocar no teu coração, se você deseja participar. Amém? Também quero dizer aos casais que no mês de março nós iniciaremos a segunda turma do curso de casais. Então, se você está aqui e você deseja fazer esse curso, são apenas 10 vagas. Procure hoje mesmo a pastora Sheila, deixe o teu nome com ela. No mês de março, o curso será nas terças-feiras aqui na igreja. São 8 encontros. 8 encontros muito importantes para a nossa vida de casado. Amém? Amém, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Amém. Irmãos, a palavra santo, às vezes a gente acha que está relacionada a uma imagem, a uma foto, a uma pessoa que viveu no passado e foi canonizado, e esse costume é um costume católico. Mas na verdade a palavra santo significa separado. Fala comigo, separado. Uma pessoa separada do mundo, uma pessoa separada do pecado, uma pessoa separada das coisas que não são de Deus. Então, se eu desejo ser santo, eu preciso ser separado. E Pedro diz que, assim como Ele que nos chamou é santo, eu preciso ser santo. Em outras palavras, irmãos, se eu não buscar a santidade, eu não consigo estar com Ele. Você entende isso? Se eu não buscar a santidade, eu não consigo estar com Ele. É por isso, por exemplo, que mesmo conhecendo Jesus, quando a gente peca, qual é o sentimento que fica no nosso coração? Tristeza. É ou não é? Ou alguém aqui fica feliz quando peca? Se tu fica feliz quando peca, é porque tu não converteu ainda. Mas aquele que já recebeu a Jesus e tem um novo coração, quando cai, o que é que naturalmente começa a surgir no coração dele? Tristeza. Ele fica triste, por quê? Porque aquele que o chamou é santo e ele não está mais separado. Ele está sujo. Mas vem Jesus e diz: arrepende-te. O livro de Apocalipse diz que Ele está pronto para nos fazer começar de novo. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que Ele cravou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós. Então, se eu me sinto hoje uma pessoa que não está mais separada das coisas do mundo, eu estou meio misturado, eu estou meio fraco, eu estou meio bamba, eu preciso voltar correndo, irmãos. Eu preciso voltar correndo. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a tua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Juízes 16. Antes da gente ler, quero dizer a você que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida de Sansão. Sansão foi um juiz em Israel. Mas os juízes, eles foram levantados em Israel no número de 14, depois da morte de Josué. Então Josué morre e começam a surgir os juízes. O primeiro foi Otoniel. E assim foram
Foram vários juízes que a gente conhece muito, como Débora, como Gideão. Os últimos juízes foram Sansão, Eli e Samuel. Os juízes, eles não tinham a função de julgar, mas eles eram heróis do povo. Apesar de que muitas vezes eles também julgavam. E os juízes, eles existiam em Israel num tempo em que a monarquia ainda não existia. Ou seja, nenhum rei havia sido coroado. Inclusive o último juiz, Samuel, que também era sacerdote, que também era profeta, foi ele que unge os 2 primeiros reis de Israel. Então esse período dos juízes é muito claro, quando você vai ler o livro de Juízes, é muito claro você ler que em muitos momentos, quando um juiz era levantado, lá no início lá diz assim: e o povo de Deus voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. E o povo de Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Então o Senhor levantou fulano. Vocês lembram da história de Gideão? Gideão estava onde? Estava lá num lagar, né? Estava malhando trigo num lagar, ou seja, num lugar de prensar uvas, por medo dos midianitas. Mas quando a gente lê Juízes 6, 7, 8, que é a história de Gideão, a gente vê que o motivo daquilo é porque eles começaram ou voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então toda vez, irmãos, que eu deixo de ser santo, as coisas se complicam. Então Pedro vai escrever mais ou menos 2.500 anos depois, ou 3.000 anos talvez, depois do primeiro juiz. Pedro vai escrever: sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque aquele que vos chamou é santo. Então Pedro, na verdade, ele estava reafirmando um problema que era antigo. Quando o povo abandona a santidade, Deus tem que entrar com providência. E sabe qual era a providência de Deus para alertar o povo, para fazer com que o povo voltasse a clamar? Entregava na mão dos inimigos. Os filisteus, os amalequitas, os midianitas. A Bíblia é muito mais atual do que a gente imagina. E quando Deus então levanta esse homem, que é o tema da palavra, Sansão, esse homem ele nasce de uma mãe que era estéril. A mãe era estéril, ele era da tribo de Dan. Então o anjo aparece para ela e diz: olha, você vai engravidar, você vai ter um filho, e esse teu filho ele vai ser nazireu. Nazireu. Então o nazireado, por exemplo, o João Batista era nazireu. O nazireado era uma consagração daquela pessoa ao Senhor, desde o ventre. E existiam algumas regras de vida para o nazireu. Ele não podia, por exemplo, se aproximar de bebida alcoólica, seja vinho, bebida fermentada. Ele não podia tocar em coisas impuras, cadáveres, mulheres com fluxo de sangue. Ele não podia cortar o cabelo, nem a barba. Ele não podia passar navalha sobre o corpo. Então Sansão, ele nasce com uma promessa de nazireado, concordância do pai e da mãe. O pai e a mãe, então, quando o colocam no mundo, olham para ele e consagram ele como nazireu, como separado. Eu quero que você guarde esse conceito de nazireu, consagrado e separado ao Senhor, porque lá no final nós vamos voltar nesse assunto. Hoje, todos nós somos chamados ao nazireado. Hoje todos nós somos chamados a nos abster de qualquer coisa que vai nos causar embriaguez. Todos nós somos chamados a nos abster de coisas impuras.
Todos nós hoje temos um chamado nazireado na nossa vida, porque o Senhor espera que sejamos separados. E Sansão, então, ele nasce, a Bíblia diz que ele era um homem muito forte. Você consegue imaginar aí um homem grande e forte? Ele era muito forte. Ele era forte, ele colocava medo em tudo. E ele cresce, e quando a gente lê a história, a gente começa a perceber que Sansão, ele não era uma pessoa obediente. Ele tinha sérios problemas de caráter. Inclusive, quando ele decide se casar, ele vai até uma tribo dos filisteus, e ele olha para uma mulher e ele diz assim para o pai dele: eu quero me casar com essa mulher. E o pai diz: mas não tem mulher aqui no nosso povo que você possa se casar? E ele não dá ouvidos ao pai. Veja bem o que o pai estava querendo fazer. O pai estava o livrando da maldição do casamento com alguém que não era hebreu. E ele diz para o pai: eu quero aquela, eu escolhi aquela, e é com aquela que eu quero me casar. Quando ele estava no caminho, indo para o lugar para tomar essa esposa, um leão vai até ele e o ataca. A Bíblia diz que ele esfacelou o leão, ele rasgou o leão. Ele vai até o casamento, toma a mulher. Quando ele volta, ele vê que aquele leão, ele estava produzindo como é que fala o leão morto, estava ali, o cadáver do leão. E no cadáver do leão, na carcaça do leão, obrigado, na carcaça do leão, estava ali um enxame de abelha. E ele pega o mel da carcaça, ele comete um outro erro. Ele não podia tocar em coisas impuras. Ele pega aquele mel e ele vai comendo aquele mel. Ele chega em casa, ele dá o mel para o pai, dá o mel para a mãe. Depois a mulher que ele havia escolhido, ela acaba sendo dada para outro homem. E ele vai lá e faz um arregaço, ele mata 30 filisteus, enfim. Sansão era um homem complicado. Mas ele era muito forte. A Bíblia diz que ele matou mais de 1000 com um osso de um jumento. Para se vingar dos filisteus, ele pegou muitas e muitas raposas e amarrou. A Bíblia diz que ele amarrou o rabo das raposas, botou fogo com palha e largou nas plantações. Então os filisteus, eles odiavam Sansão. Mas Sansão era um homem com muita força, mas era um homem desequilibrado. Então ele era forte, fala comigo, ele era forte. Mas ao mesmo tempo, ele era fraco. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não consigo ser forte se eu não tenho como administrar a minha força. Se eu sou um forte que não consigo administrar a força que eu tenho, na verdade eu sou ainda muito mais fraco. Um forte desequilibrado é muito perigoso. E a vida de Sansão, irmãos, o que a Bíblia nos fala sobre Sansão, mais uma vez, a gente pode entender que Deus ele tem um propósito de não esconder nada. Deus ele traz exatamente as coisas à tona. E aqui, o mesmo texto que diz que o anjo apareceu para a mãe de Sansão e disse que ela iria ficar grávida e que ele seria levantado para livrar o povo de Deus dos filisteus, é um mesmo texto, um mesmo livro que fala dos problemas de caráter de Sansão. Então Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus transparente, é um Deus que não encobre as coisas. É um Deus que faz questão de dizer: olha, eu levantei ele, mas ele pisou na bola porque ele não me ouviu. Eu levantei ele, mas ele hoje, ele paga o preço porque ele ficou cego, irmãos. A gente vai falar sobre isso.
Ele morreu esmagado. Ele poderia ter subjugado os filisteus com a força que tinha, com a sabedoria que o Senhor deu a ele, mas ele pisou na bola e ele morreu cego, esmagado, passou pela prisão por muitos anos, foi humilhado pelos filisteus. É um texto que seria bom nós lermos todo ele, mas vamos ler Juízes 16, a partir do versículo 17. Então Sansão, ele se apaixona primeiro por uma prostituta, ele se casa, depois ele vai novamente ao acampamento filisteu e ele se apaixona por Dalila, uma filisteia. Então Sansão era um homem que não sabia dominar os seus impulsos sexuais. Um homem que não colocava as coisas de Deus em primeiro plano, mas as suas vontades pessoais em primeiro plano. E essa mulher Dalila, a Bíblia diz que os filisteus foram até ela e prometeram uma quantia de prata, para que ela descobrisse qual era a razão da força. E na verdade a razão da força eram os cabelos. Versículo 17: por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele, pois eu sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado o segredo, enviou esta mensagem aos líderes filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Dá uma paradinha aqui. Você lembra da história do chamado do profeta Jonas? Jonas havia recebido uma ordem do Senhor, e ele vai para um lado diferente, ele pega um navio para um outro lado, e ele entra e vai no porão do navio, e ele vai dormir. Sansão foi dormir aonde? No colo de quem? Do inimigo. Irmãos, às vezes a gente acha que está dormindo porque Deus abençoou a gente. Toma cuidado com o lugar que tu dorme. Eu não estou dizendo que você tem que tomar cuidado com a tua casa, com a tua cama, não é teu quarto. É no sentido espiritual, no sentido profético. Dormir significa descansar, deitar-se, confiar, relaxar. Às vezes a gente está confiando e dizendo assim, não, isso aqui não tem problema, esse aqui não. Sansão estava apaixonado por Dalila, e Dalila estava recebendo dinheiro para traí-lo. E ele deita no colo dela. E pior, ele confia a ela o maior segredo da sua vida. A gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente e astuto como a serpente. O povo de Deus não pode ser um povo burro. O povo de Deus não é um povo atrasado. O povo de Deus tem que ser um povo esperto. Sabe o que? Aqui a Vanessa orava pelas crianças no dia que amanhã voltam às aulas, né? Sabe o que eu e você precisamos ensinar para o nosso filho, irmãos? Respeito às autoridades, respeito aos professores, mas a gente tem que vaciná-los com a palavra. Porque quando as heresias, quando os ensinamentos comunistas, quando as coisas que não fazem bem chegarem aos ouvidos deles, o que eles vão fazer?
Opa, isso não. No mínimo vão chegar em casa e vão concordar, vão dizer para o pai e para a mãe: olha, o professor falou isso lá. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem assim, respeitosos, obedientes, mais espertos, mais ligados. Amém? Versículo 19. Versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Veja que coisa triste é a gente ver a história de um homem de Deus tendo os olhos furados, puxando um moinho na prisão, sendo humilhado. Eu separei aqui algumas coisas que eu aprendi e eu quero que você aprenda. Nem sempre um bom começo é a garantia de um bom final. Onde Sansão começou? Ele começou no ventre de uma mãe que sabia que ali estava um milagre. Ele cresceu numa casa que conhecia o Senhor. Ele não cresceu junto com os filisteus, ele cresceu, se fosse hoje a gente poderia dizer, ele cresceu numa casa de crente. Ou seja, ele começou bem. Começou bem, não? Sim, ele começou bem, mas ele terminou mal. Salomão escreve em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Sabe o que a gente vai ver no céu, irmãos? Eu falo isso com temor a Deus. Nós vamos ver no céu pessoas que ganharam a coroa da vida e ganharam a salvação no último suspiro. A gente vai ver gente lá no céu e vai dizer: mas você aqui? Eu achei que tu estava no inferno. Sabe por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Você lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Jesus, ele chega e chama um de manhã, bem cedinho. Aí chega um e chama um de meio-dia. Aí chama um na meia-tarde. E chama um quase acabando o expediente. Qual foi o salário para eles? O mesmo. E aí aquele que começou a trabalhar de manhã cedo falou: como assim? Jesus olha e fala: escuta, eu não estou pagando o que eu prometi para você? Tá, então o resto é comigo, não é contigo. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Procure saber exatamente onde você quer chegar. Foque no céu. Nada que aconteça, escute o que eu vou te falar. Nada que aconteça na tua vida pode tirar o teu foco, que é o céu. Você pode comprar, você pode vender, você pode casar, você pode se dar em casamento, você pode viver. Viva a tua vida como você quiser, mas não negocie as coisas que podem tirar você do céu. Essa é a grande sacada.
quando eu não negocio as coisas de Deus, quando eu não negocio os princípios de Deus, eu estou olhando para essa palavra de Salomão, que diz: melhor é o fim do que o começo. Por quê? Porque lá atrás, irmãos, muita gente até hoje olha para mim, talvez olha para você e diz assim: mas você agora é crente? Você agora na igreja? Negão, tu não bebe mais. Não falam isso para ti? Hã? Mas você agora aqui. E talvez um dia você pode ter olhado para trás e pensado assim: será que eu mereço isso? Será que eu mereço a vida que Deus está me dando? Será que eu mereço mesmo estar no céu depois de tanta porcaria que eu fiz lá atrás? Depois de tanta coisa errada que eu fiz? Sabe por que nós merecemos? Porque Ele pagou o preço no nosso lugar. O sangue dele nos lava e nos purifica de todo o pecado. Não importa o que passou, irmãos. Como disse a música: vou voltar aonde? Onde eu errei. Dá para cantar? Vou voltar onde eu caí. Por que eu tenho que voltar? Porque eu preciso consertar. Tem coisas que a gente acha que já foram consertadas, mas ainda não foram. E fica lá, de vez em quando o Senhor lembra você, de vez em quando o Senhor incomoda você, de vez em quando o Senhor tira você de uma atividade normal para relembrar a você aquilo que você tem que consertar. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Aleluia. Eu aprendo, irmãos, com Sansão, ou com a história de Sansão, que força não basta. É preciso caráter. Quando a gente lê com calma, 2 ou 3 vezes, eu desafio você a ler o 13, o 14, o 15 e o 16. Nós entendemos que o grande problema de Sansão era o caráter corrompido. Irmãos, talento é um dom. Caráter é uma escolha. Talento, Deus coloca sobre mim. Deus derrama sobre mim. Deus me dá. Mas o caráter eu que escolho. O que faz o meu caráter são as decisões que eu tomo. E muitas delas estão associadas ao talento que eu recebi. Uma pessoa que tem dificuldade no seu caráter, dificilmente será usado por Deus. Uma pessoa que tem dificuldade de corrigir as coisas que faz de errado. Sansão era muito competente no que fazia, ele matava mesmo. Sansão, a Bíblia diz que ele colocava medo, mas faltava ouvido para ele.
A força e a habilidade nas mãos de um homem sem caráter, irmãos, são uma arma perigosa. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia amanhã. O problema também do caráter de Sansão começou a afetar a sua vida espiritual, porque a gente viu que ele orou apenas uma vez. Quando ele estava cego e ele foi levado para um lugar onde estavam reunidos todos os líderes dos filisteus. E aí ele pediu para o moço que estava levando ele: me coloca perto das duas colunas que sustentam esse lugar. E ali ele orou ao Senhor e ele pediu: Senhor, só mais essa vez, devolva a minha força. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Ele poderia ter cumprido o papel de ter liberto o povo de Deus sem os olhos furados, sem a humilhação que passou. Força e competência não bastam, é preciso domínio próprio. Olha só, Sansão, ele dominava leões. A Bíblia diz que ele arrancou os portões da cidade de Gaza e levou até o alto de uma colina. Será que era forte o homem ou não? Você acha que ele era forte? Ou seja, ele dominava as feras, ele dominava as coisas pesadas, ele matava milhares e ele era um homem muito forte, mas ele não conseguia dominar os próprios impulsos. E isso fala muito conosco, irmãos. Ou seja, ele era forte, mas ao mesmo tempo ele era fraco. E sabe o que mais que a gente tem que aprender? Que tem coisas muito mais fortes do que a gente imagina, que estão dentro de nós. Ele não podia ver uma mulher que ele falava: quero casar com aquela, quero ficar com essa, quero sair com aquela. Ninguém podia dar uma orientação para ele que ele dizia: não, eu quero assim. Esse era Sansão. Então, o domínio próprio, irmãos, é essencial para quem quer ser cheio de Deus. E eu trouxe aqui alguns exemplos de como Jesus precisou exercer o domínio próprio. Ele era Deus. Ele olha para Pilatos e fala: Pilatos, se o meu reino fosse daqui, aqui teria uma legião. Jesus, ele precisou exercer o domínio próprio com os amigos. Sim ou não? Porque ele tinha um amigo chamado Pedro, Michele. Fala misericórdia. Eu quero dar um abraço em Pedro no céu. Ele tinha um amigo chamado Pedro, misericórdia. Eu vou morrer contigo. Falou ou não falou? Jesus. Respira fundo aí. Eu vou morrer contigo, eu estou pronto. Jesus respira fundo e olha para ele e fala: quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Foi isso ou não foi? Foi. Vocês acham que quando Jesus estava lá na ceia, né, instituindo a ceia, ele não sabia que Judas, primeiro, era ladrão e que ia traí-lo? Sim ou não? Ele mudou o comportamento com Judas? Como é que é o nome disso? Domínio próprio. Aí tu tem aquela pessoa no trabalho lá que só de ver te dá gastrite. Não, você não, né? Tem aquele teu parente que tu vai na festa da família e tu fala: tomara que ele não venha aqui falar comigo.
Você não consegue conversar com alguém que não tem uma mesma, como é que diz aí, uma mesma vibe? O mesmo rumo. Você não consegue. Você já perde as estribeiras. No trânsito, então, meu Deus. Ai daquele que furar a fila. Eu lembro da história da padaria. Ai daquele. Para na faixa de pedestre, deixa o povo passar. Alguém furou a tua fila? Amém, Deus abençoe. Alguém falou mal de você, como diz o pastor Telmo? Não se ofenda, não ofenda e não se defenda. E a gente só consegue fazer isso se tiver domínio próprio. Senão a gente quebra tudo. Mas a gente fala que não deve. Vou trazer, eu não vou olhar para minha esposa agora. E em casa, como é que é? Fala aí. Fala aí, Maico. E em casa? Tu já pensou se nós não exercêssemos o domínio próprio em casa? Não tinha casamento mais nenhum. Nenhum. Em alguns casamentos é o homem que equilibra as coisas, outro casamento é a mulher que equilibra as coisas. Mas na verdade alguém vai ter que ser o ponto de equilíbrio para fazer de conta que tá bom. Vamos andar. Bola para frente. É assim ou não? É assim. Mas Sansão não tinha isso. E Jesus, olha irmãos, Jesus ouvia dos irmãos, os irmãos dele, chacota. O livro de João, no capítulo 6 em diante, fala que os irmãos dele começaram a escuta aqui, vai lá se mostrar. Você não é o cara? A Bíblia diz que Jesus, ele não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, porque nem os seus irmãos criam nele. Escuta o que eu estou te falando. Nem os seus irmãos criam nele. Depois eles se convertem. Tiago, inclusive, um dos irmãos de Jesus, veio a ser um dos líderes da igreja. Mas enquanto Jesus estava ali convivendo com eles, eles não acreditavam em Jesus. Então Jesus tinha gente dentro de casa que não era crente e conseguia conviver com eles porque tinha domínio próprio. E aí eu não consigo. Alguém falou alguma coisa no grupo da família, eu saio do grupo. Eu saio do grupo da família. Você não, né? Mas tu conhece alguém, Nelson, que fez isso. Irmãos, nem tudo precisa ser ferro e fogo. E aqui fala alguém que teve que aprender isso. E não faz muito tempo que eu aprendi. Nem tudo precisa ser do meu e do seu jeito. Precisa ser do jeito do Pai. Jesus precisou ter domínio próprio com os adversários, com as ovelhas. Ele chega para o cara e fala assim: tu quer ser curado? Não tem ninguém que me bota no tanque. Respira fundo aí. Alguém poderia dizer: o que ele te perguntou? Tu queres ser curado? Jesus precisou ter domínio próprio até mesmo com Satanás. Porque quando ele está lá no deserto e Satanás, o inimigo, começa a tentá-lo, ele teve que ter domínio próprio para dar a resposta certa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Essas 3 respostas de Jesus, depois de 40 dias sem comer e sem beber no deserto, só poderiam ser dadas por um homem que manifestou ali o seu domínio próprio. E sabe qual foi a consequência disso? Os anjos vieram e o serviram. A gente quer os anjos, mas não quer ficar quieto. A gente quer o banquete, mas quer encurtar o caminho. Tem coisas que o Senhor nos coloca. É como aquela velha historinha da paciência. Tu vai orar pedindo paciência, o que Ele coloca na tua vida? Pneu furado. Aí tu vai orar pedindo paciência, tu vai comprar um carro, o carro dá problema. Tu vai fazer um negócio, o negócio dá errado. Você chega no trabalho, trocaram você de setor. Senhor, que é isso? Eu te sirvo. Eu sei. Inclusive tu tem orado a mim. Tu não tem orado pedindo paciência? Sim! Então, estou te dando um estágio. Não é? Eu estou colocando você num estágio. Quem já foi estagiário aí sabe o que é. Né? Você tá no estágio probatório. E sabe com quem mais que Jesus teve que ter domínio próprio? Com Ele mesmo. Porque, vamos falar a verdade, Ele queria ir para a cruz? Mas claro que não. Ele não era tonto. Jesus não queria ir para a cruz. E Ele mesmo vai orar dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a sua. Então Jesus teve domínio próprio a ponto de não olhar para as suas próprias preferências. E eu já estou terminando, glória a Deus, aleluia. Eu aprendo também que nós jamais devemos brincar com o pecado. Irmãos, eu gosto sempre de falar que o pecado ele é como um campo minado. Não sei aqui quem gosta de assistir filme de guerra, eu gosto. E aqueles filmes que... Rambo então, eu e o Paulo que assistimos Rambo. Tem um canal lá que passa Rambo 24 horas por dia, eu já assisti todos. Os filmes do Rambo sempre mostravam lá os lugares no interior do Vietnã. E aí as pessoas caminhando normalmente, assim, de repente, pá! Uma bomba. Alguém colocou uma mina. A pessoa estava caminhando tranquilamente lá, quando veio, perdeu a perna. Como diz aquela piada, né? Quando acordou, estava morto. O pecado é assim. O pecado é um campo minado. A gente acha que não vai ter problema. E quando a gente começa a praticar, vem Satanás e começa a te incentivar a continuar naquilo. Mas na verdade, o excesso de autoconfiança é que fez Sansão deitar no colo da mulher que queria cortar o seu cabelo. Não é em nós que nós devemos confiar, irmãos. Tem gente por aí, inclusive nas igrejas evangélicas, ensinando técnicas de coaching. Você nunca vai aprender isso de mim. Existe uma onda por aí que quer levar as igrejas a modelos de negócio. Você nunca vai aprender isso de mim. O excesso de autoconfiança, que é o que quer ensinar o coaching, derruba os cristãos.
Eu não posso ter excesso de autoconfiança. Eu preciso ter excesso da presença de Deus. Eu preciso ser cheio de Deus. Eu preciso ser cheio da palavra dEle. Eu preciso caminhar conforme o que a palavra fala. O resto Ele vai tomar conta. Ele vai. Sansão brincou de se arriscar. E o pecado sempre o levará mais longe de um lugar que você acha que pode ir. O pecado sempre vai reter-nos por mais tempo em que nós gostaríamos. O pecado sempre vai custar mais caro do que nós podemos pagar. O pecado sempre nos trará consequências. Olha para a vida de Davi. Davi teve consequências drásticas na sua vida, mas Deus não o perdoou, pastor? É claro que perdoou. Mas a consequência, ele precisou viver na pele. Porque Deus é justo. Você pode ficar em pé? O maior fracasso da vida de Sansão não foi perder o cabelo. O maior fracasso dele foi perder a presença de Deus. Ele estava insensível. E uma vida insensível à presença de Deus, é uma vida de perdição, de fracasso e de morte espiritual. Nós vivemos um tempo, irmãos, que não é mais o meu pai e minha mãe que vão me consagrar ao Senhor como nazireu. Talvez o teu pai e a tua mãe te apresentaram no templo, consagraram você ao Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Mas chegou um tempo da vida adulta em que você pôde discernir entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso significa, sabe o quê? Que ninguém que está aqui pode alegar ignorância. O Senhor não leva em conta o tempo da... Eu não posso mais tomar posse desse versículo para mim, porque eu não sou mais ignorante. Sansão não era ignorante, mas ele agiu como se fosse. O final dessa história mostra que os líderes filisteus foram mortos. Israel passou por um tempo de paz depois. Ou seja, o propósito para o qual Deus levantou Sansão, que deveria ter reinado por pelo menos 40 anos e ficou só 20 como juiz, o propósito lá no final se cumpriu. Talvez nós todos aqui, mesmo com os altos e baixos, mesmo sem domínio próprio, mesmo pisando em campo minado, mesmo caindo e levantando, talvez nós todos aqui vamos nos ver no céu. Mas tem muita coisa na nossa vida que poderia ser diferente. Tem muito sofrimento que eu poderia estar evitando. O Senhor nos chama hoje a começar de novo. Desde o começo do culto hoje, essa é a palavra. Eu quero que vocês comecem de novo. Enquanto nós cantamos aqui, você pode sair do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. E vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Enche o meu respirar. Aleluia. Enche o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Vamos orar com esses irmãos. este é o meu Vamos orar com eles. Você que está aí no seu lugar e quer começar de novo, venha para frente. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti.